Boa noite, pessoal. Eu sou o professor Levi Brandão, sou parceiro da Moura Educacional. Sempre a instituição está me convidando para bater papo com seus estudantes. E eu sou também professor do Instituto Federal de Alagoas. Sou graduado em Ciências Sociais, especialista em Educação, mestre em Sociologia. E hoje, justamente, a gente está aqui para bater um papo sobre Sociologia. Sociologia é a ciência, a matéria, a área de conhecimento pela qual eu sou apaixonado, é a área de conhecimento na qual eu atuo, né? Fazendo sociologia que eu me realizo profissionalmente. E, inclusive, eu acredito que a sociologia, das várias ciências que a gente tem, é uma daquelas que deveria ter o seu conteúdo compartilhado e acessado, né, pela maior quantidade de pessoas possíveis, porque a sociologia ela traz liberdade para dentro da nossa cabeça, ela faz a gente pensar de maneira mais crítica, entender o mundo de maneira mais, né, mais crítica, mais aprofundada. Ela nos permite perceber as tantas conexões com as quais nas quais a gente está inserido, com as quais a gente está amarrado, ligado no nosso cotidiano, na nossa vida. Então hoje, durante 50 e alguns minutos, a gente vai bater um papo sobre sociologia, como eu estava dizendo para vocês. Sou o professor Levi Brandão e vamos que vamos. Só um detalhe, tem um jargão que eu sempre uso, principalmente quando eu falo de sociologia. E aí, eu vou dizer vamos que vamos de novo, e quem tiver de casa já repete comigo. Quem estiver assistindo esse encontro já repete comigo. Vamos que vamos e sociologia na cabeça. Que hoje o nosso encontro ajude a gente a colocar, né, boas ideias na nossa cabeça, abrir a nossa mente e quem sabe, com conhecimento, a gente consiga caminhar para adquirir ainda mais conhecimento, mas principalmente a gente tenha sabedoria e consiga construir uma sociedade melhor do que essa na qual a gente está posto. Então vamos lá. Galera, o que é a sociologia? O que é a sociologia? A sociologia é uma ciência relativamente nova. Ela surgiu no século XIX. Ou seja, ela tem pouco mais de 100 anos, cento e alguns anos, né? E o que acontece? Ela surgiu no século XIX, idealizada por um pensador, um filósofo, né? Que é considerado aquele que dá os primeiros passos mais efetivos e ajuda no surgimento desta ciência, que é o Augusto Comte. Só para a gente, né, situar o Augusto Comte é o pensador que inspirou o lema que está posto na bandeira brasileira, né? Lema também que orienta a conduta, ou deveria orientar, ou já orientou, né? Já pautou a ação, a atuação, né? Orienta as práticas das Forças Armadas brasileiras e orienta também a conduta de muitas instituições militares mundo afora. Né, o positivismo do Augusto Comte, eu estou falando sobre positivismo e sobre o Augusto Comte, né, inclusive pauta em grande medida áreas do conhecimento como direito. Então, qual que é o lema da nossa bandeira? Ordem e progresso. O positivismo, que é uma área do conhecimento, lá, né, uma corrente da filosofia, né, do Augusto Comte que era filósofo e foi quem idealizou a sociologia. Então, ele tinha uma perspectiva muito própria, muito particular do que é a sociedade. E dentro dessa sua dedicação, desse seu interesse por compreender a sociedade, o Augusto Comte acabou apontando para a necessidade de se criar uma ciência específica que voltasse especificamente o seu olhar para as relações humanas, para a sociedade. É importante salientar que existe muito sociólogo, e eu gostaria muito de ser um desses, numa perspectiva politicamente engajada, numa perspectiva pública revolucionária. O que acontece? A sociologia ela é uma ciência, não necessariamente o sociólogo tem que atuar desta forma. O Augusto Comte
aquele que idealizou a sociologia, ele não a pensava desta maneira. Inclusive, quando ele criou a sociologia pensando em contribuir para a sociedade da época dele, que ele vivia, mas da seguinte maneira: contribuir para que aquela sociedade continuasse sendo do jeito que ele acreditava que ela deveria ser e que, em grande medida, já estava sendo. O que acontece? Augusto Conte, olhando para a sua época na qual, né, ocorreram revoluções, né, os desdobramentos dessas revoluções que eu vou citar se deram de maneira muito forte. Quais revoluções? A Revolução Industrial e a Revolução Francesa. O que acontece? O Augusto Conte, ele pensou que a sociedade poderia se desestabilizar. E quando acontece um fenômeno como esse, né, e é chamado de revolução justamente por causa disso, querendo ou não, a sociedade muda, né? Ela entra num processo de mudança social, às vezes mais acelerado. A sociedade está mudando a todo momento, né? A sociedade ela é extremamente dinâmica, né? Um fenômeno que recebe o nome de revolução, essas mudanças se dão de maneira mais abruptas. E aí o que acontece? O Augusto Conte, ele preocupado com a sociedade na qual ele se inseria e com a estrutura daquela sociedade, né, com a manutenção dessa estrutura, ele pensou a necessidade de desenvolver justamente uma área do conhecimento, uma ciência que pudesse fomentar, né, a manutenção da ordem, a manutenção da sociedade tal qual ela vinha se organizando, tal qual ela estava posta até aquele momento ali, que, segundo ele, poderia entrar em desestabilização por causa desses movimentos de transformação, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Revolução Industrial e a Revolução Francesa que marcam, né, o mundo moderno e que ofereceram bases que estão postas na sociedade que a gente vive de hoje. Então é importante a gente ter em mente esse marco aí histórico, este momento no qual viveu Augusto Conte e que estimulou esse pensador para que ele colocasse publicamente a necessidade de se pensar uma ciência que volta o seu olhar para a sociedade. Mas é importante, como eu disse agora há pouco, entender que a ideia do Augusto Conte com a sociologia não era necessariamente mudar a sociedade para melhor, era manter a sociedade como ele acreditava que ela seria boa. E aí, só um detalhe, a sociedade que ele acreditava que seria boa era a sociedade capitalista, a sociedade... Então, nem todo sociólogo, né, e o idealizador da sociologia não se comportava dessa forma, é necessariamente revolucionário, está necessariamente comprometido com a mudança, né, como é que eu posso dizer, progressiva da sociedade, da mudança, né, de uma mudança, por exemplo, numa perspectiva socialista, comunista da sociedade. Muita gente faz essa confusão, mas não necessariamente é isso. No meu caso, né, eu que sou um sociólogo de profissão, atuo como sociólogo propriamente dito, né, eu tenho em grande medida uma atuação engajada, participo de movimento sindical, né, sou um professor que levo para a sala de aula teorias que fazem pensar a sociedade de maneira crítica e a necessidade do enfrentamento de algumas questões que estão postas, como por exemplo a questão da desigualdade, que eu tenho me dedicado muito já a compreendê-la e nesse processo de compreendê-la também encaminhar, quem sabe estimular, né, mudanças, a superação dessa realidade, né, que para mim, abrindo aqui um parêntese, já que eu comecei a falar sobre isso, é o maior problema que está posto na humanidade. Certo, pessoal? Então me considero um sociólogo, como poderia dizer aqui, se ele estivesse batendo papo com a gente, um sociólogo público, como dizia o Bourdieu, Pierre Bourdieu. Inclusive, Pierre Bourdieu, sociólogo contemporâneo, né, ele viveu até pouco né? Eu poderia ficar a live toda só dizendo o que é que a sociologia estuda, sem parar um instante.
e acabaria a live e ainda teria, né, aqui o que a gente poderia considerar, né, a grande área de atuação da sociologia, numa maneira mais tradicional de dizer o objeto de estudo da sociologia. Eu particularmente não gosto muito dessa forma no campo da sociologia, porque a sociologia estuda gente, né? Ela não estuda objetos. Então, né, se tem essa maneira de falar sobre a questão de cada ciência, o objeto de estudo, mas a sociologia estuda a gente. Então eu tenho certa ressalva com este termo. Tranquilo? Vamos continuar. Vamos seguir aqui a nossa caminhada. Como eu estava dizendo, há bastante tempo, anteriormente à sociologia, já se pensava sobre o que são as relações humanas, as consequências dessas relações. Mas esse pensamento se dava de uma outra maneira. Certo? Marco na história da humanidade tem ali, por volta do século 6, 5 a.C., o surgimento na Grécia da filosofia. Mundo afora da filosofia, do uso da razão, né, do pensamento racional para se compreender a realidade. Nessa perspectiva, é importante a gente mencionar que a humanidade ela dá um salto qualitativo, né, no movimento de auto-entender-se com o surgimento da filosofia. Né? É a primeira vez, de maneira mais intensa, que na história da humanidade se tenta, usando a razão, ou seja, a parte de fenômenos extra-humanos, né, sem se apoiar propriamente no sobrenatural, explicar o que é o ser humano, explicar o que é a vida. Então, eu estou falando agora da filosofia. A filosofia surgiu na Grécia Antiga, né, por volta do século 6, século 5, século 7, ali, nesse meio tempo, lá na Grécia. Do século 5, inclusive, né, do século 5, chega até hoje, a gente escuta falar até hoje, aquele que é considerado o patrono da filosofia, que é o Sócrates. E o Sócrates, ele dentro daquele contexto da filosofia, ele foi um dos que propriamente fez uma filosofia que se voltava para questões humanas. O Sócrates debatia, por exemplo, o que é democracia. O Sócrates debatia, por exemplo, o que é a ética, o que é a coragem. Percebem? Então, como eu estava dizendo, já existia antes da sociologia, mas não um conhecimento científico, né? Mas existia um conhecimento crítico e racional, né, que se baseia no pensar, no encadeamento lógico da compreensão. Né? Já existia uma forma de conhecimento que tentava entender o homem, que tentava entender as relações humanas, que tentava entender as mulheres, as crianças, os idosos, certo? Que tentava entender a vida em sociedade. É inclusive de um filósofo da Grécia Antiga, ou seja, da Grécia de antes de Cristo, né, há uma ideia que é base para a sociologia. Que ideia? Não estou falando agora do Sócrates, estou falando do Aristóteles. Aristóteles, no livro Política, ele coloca que o homem é, por natureza, um animal social. O que significa dizer que o homem, que o ser humano é um animal social? Significa dizer que o ser humano precisa manter relações com outros seres humanos para se desenvolver. Nós precisamos nos conectarmos, nos relacionarmos com outros seres humanos para nos tornarmos gente. Isso foi colocado ainda antes de Cristo, por volta do século 4 antes de Cristo, em meados do século 4, pelo Aristóteles, no livro Política, complementando o pensamento, né? E entendendo que em profundidade nós somos seres sociais, e olhando para como isso se desdobrava, Aristóteles colocou também no mesmo livro que nós somos seres políticos, pessoal. Nós somos seres sociais e nós somos seres políticos. Aristóteles colocou no livro Política que nós somos seres sociais e nós somos seres políticos. Sociais porque, para nos fazermos humanos, precisamos nos relacionar e nos fazermos humanos de que forma? Aprender a ser humanos. A gente aprende se relacionando, né? A gente socializa.
Agora, através aqui do Instagram e posteriormente do YouTube, a gente está aqui trocando ideia. A gente está trocando ideia. Né? Eu estou interferindo na vida de vocês, no pensar de vocês que estão conectados. O que acontece? A gente tá compartilhando experiências. Eu estou compartilhando com vocês informações. Percebe? Esse é um processo de socialização também. Hoje, muita gente passa muito tempo, né, recebendo conteúdo, interagindo com outras pessoas através das redes sociais, né, mediados pelas tecnologias, né? E as redes sociais, né, a internet é um grande meio de socialização humana, certo? O ser humano, para se tornar humano, ele precisa manter contato com outros seres humanos, ele precisa socializar. O ato de se socializar, a socialização, é o processo através do qual a sociedade entra na gente e a gente entra na sociedade. Socialização é o processo através do qual a gente entra na sociedade e a sociedade entra na gente. A gente inculca a sociedade vai para a nossa cabeça, vai para o nosso juízo, ela vai para o nosso corpo. Por exemplo, apesar de eu estar aqui na minha casa agora conversando com vocês, a sociedade está tanto em mim que para me conectar com vocês, né, eu coloquei uma roupinha e tal, né? O que é isso? São padrões de comportamento. Isso daqui é a cultura incidindo sobre o meu corpo, sobre a minha mente, sobre a minha forma de falar, sobre o meu agir, sobre o meu fazer neste momento aqui, percebe? Então a gente precisa se conectar com outros seres humanos, se relacionar com outros seres humanos para poder aprender a ser humano, entendem? É assim que a gente desenvolve humanidade, é assim que a gente se humaniza. Nessa perspectiva é importante salientar que o ser humano ele não nasce pronto, ele se torna, né? E o processo de tornar-se humano é algo constante. Agora a gente está se humanizando. E aproveitando que agora a gente está se humanizando, está batendo esse papo, eu estou gravando aqui esta aula, estou fazendo essa live aqui, neste momento tão atípico da história da humanidade, que é a pandemia, que faz com que a gente fique em isolamento social, em quarentena, para evitar o aumento acelerado do número de pessoas que se contaminam pelo vírus e adquirem os problemas decorrentes do Covid-19. O que acontece? É importante salientar que nós nos fazemos a todo momento humanos. E a pandemia revelou que nós precisamos buscar uma outra forma. Está aí o sociólogo público e engajado falando para vocês. Uma outra forma de organização da vida em sociedade. Porque do jeito que está, passada esta pandemia, muito provavelmente virão outras. Ou a gente toma como projeto não só de um município, um estado, o Estado brasileiro, mas como projeto global, né? Caminhar em uma outra direção enquanto humanidade. Ou a gente está fadado a um sofrimento muito mais constante e talvez até, como colocam inúmeros pensadores da filosofia, até da sociologia, né? Como Bauman, que faleceu recentemente. Por isso ele se fez um sociólogo público engajado, né? Dedicou boa parte do seu artesanato intelectual, do seu pensar, para contribuir com reflexões que estimulavam uma outra maneira de ser humano, né? O que é que eu estou dizendo? Que se a gente não atentar, que nós somos sujeitos da história, que nós fazemos a história, né? E que nós podemos fazer a história diferente da qual ela está posta agora. Se a gente não atentar para isso, a gente está fadado. A gente corre grandes riscos de, pela nossa própria ação, nos extinguirmos. Então é importante salientar, como eu estava dizendo, que o ser humano ele é criação da própria humanidade, das relações que ele mantém. E tudo que resulta destas relações é objeto de estudo da sociologia, ciência na qual eu me formei, ciência a qual eu pratico, faço, tô fazendo aqui sociologia, né? Minhas reflexões estão pautadas no pensamento sociológico, né? E aproveitando que eu estou falando que a sociologia é uma ciência, o que torna a sociologia uma ciência? Como eu disse agora há pouco, a sociologia funciona como uma lente.
né? Cada ciência é uma lente. Sociologia é a lente que estuda as relações humanas e o que acontece se desdobra destas relações, né? Os reflexos dessas relações, né? A violência, a educação, o trabalho, a cultura, né? Os movimentos culturais, os elementos culturais, a identidade, a globalização, o capitalismo, outras formas de organização social, né? A possibilidade de mudança, a dinâmica da sociedade. Tudo isso é estudado pela sociologia, né? Por isso que eu disse no começo do nosso encontro, do nosso bate-papo, que, no meu ponto de vista, a sociologia é uma das ciências, né, que deveria ser obrigatória em qualquer curso de formação humana, seja na educação básica, seja no ensino superior, seja numa formação técnica, tecnológica. Por quê? Porque ela traz para a gente um olhar mais acurado, mais apurado, mais especializado sobre o que a gente é. Eu leciono sociologia, eu atuo na área da sociologia já há algum tempo e, como eu disse, eu faço isso de maneira engajada e pensando sobre o que a sociologia estuda, tentando dizer isso de uma maneira simples, né? Eu posso falar do que é a sociologia, que a sociologia estuda gente fazendo gente ser gente. Gente fazendo gente ser gente. Gente fazendo gente ser gente. Por que a sociologia estuda gente fazendo gente ser gente? Porque a todo momento, se relacionando, se conectando com outras pessoas, trocando ideias, a gente interfere na vida dessas outras pessoas, essas outras pessoas interferem na nossa vida e a gente se faz. Certo, pessoal? Sociologia estuda gente se relacionando. E quando gente se relaciona, ela se faz. Se faz o quê? Eu espero que se faça gente. E como eu disse agora há pouco, a gente precisa caminhar para um outro tipo de gente. Porque como está posto, não está legal, pessoal. Não está legal. Enquanto a gente está conversando aqui, tem um montão de gente morrendo. Não só de Covid-19, que já é um problema grave, pô. Mas este, no meu ponto de vista, é inclusive um problema decorrente do que eu vou dizer agora, da desigualdade que está posta no mundo por conta da maneira como a gente vive, por conta da maneira como a gente organiza a nossa economia, por conta da maneira como a gente faz a nossa política, por conta da maneira como a gente se faz humano e da cultura que está posta. Uma cultura em grande medida degradante. Tudo isso que eu citei aqui é objeto de estudo da sociologia, pessoal. Eu poderia citar um montão de pensador que contribuiu, que ofereceu bases para que depois do Augusto Comte, caras como Durkheim, Marx e Weber, que são considerados a Santíssima Trindade, o tripé, né? As grandes bases, os grandes pilares que sustentam a sociologia, né? Eu poderia citar uma longa lista de pensadores ao longo da história da humanidade que contribuíram com reflexões que serviram de base para a sociologia. Não vou citar porque a gente não tem esse tempo todo. Uma live dura 1 hora, né? E como eu passei ali 2, 3 minutos esperando algumas pessoas se conectarem, né? Essa vai durar de papo propriamente sobre sociologia uns 50 e poucos minutos. Então, pessoal, o que acontece? Só vou citar alguns. Em cada época vou citar alguns nomes que contribuíram para o pensar humano, para o pensar da sociedade. Na antiguidade, além do Sócrates e do Aristóteles, a gente teve um pensador que é muito famoso. Escreveu inclusive um livro que fala sobre política também, né? Que é o Platão. Platão refletiu e muito, inspirado, seguindo a linha de pensamento do Sócrates, tendo sido aluno do Sócrates, né? Aquela coisa do pensar sobre o que é o ser humano. Então Platão, lá na antiguidade clássica, né? Um dos primeiros grandes filósofos que estudaram as relações humanas, o ser humano, é um pensador que merece destaque. Sócrates, Platão e Aristóteles. Na Idade Média, a gente poderia destacar, né, o São Tomás de Aquino e antes dele o Santo Agostinho, que também refletiram de maneira filosófica, mas uma filosofia muito próxima, uma filosofia em grande medida também teologia, sobre as relações humanas, sobre o que é o ser humano, sobre o que faz o ser humano. Sendo que, como eu disse agora há pouco, a filosofia deles era muito pautada pela moral, né, pela ética religiosa cristã.
né? Inclusive nas próprias palavras deles, né? A filosofia se confundia com a teologia, se confundia com o pensar em grande medida religioso, sendo que o pensar religioso deles é considerado filosofia. Por quê? Porque é pautado no desejo de captar, de compreender, de catar a partir das reflexões as bases, as raízes nas quais estão estruturados, estão apoiados, né, determinados fenômenos, determinados aspectos, determinados processos da vida, certo? Ali, na transição da Idade Média para a Idade Moderna, do mundo medieval para o mundo moderno, né, a gente teve um período que é chamado de Renascença, Renascimento Cultural, e aí muitos pensadores se destacam neste momento da história da humanidade. Um que contribuiu bastante para a reflexão na área das ciências sociais, né, para a sociologia um pouco, né, foi o Maquiavel. Escreveu um livro. Na verdade, ele não escreveu somente esse livro, mas esse é o mais famoso. É o Príncipe. O Príncipe é uma obra que é considerada como um manual de como se fazer política. Ele estudava um dos temas clássicos, um dos temas bases, um dos temas mais importantes, né, no contexto da sociologia, que é justamente o poder. O Maquiavel, filósofo renascentista, ele, olhando para as relações políticas, que são relações de poder, ele escreveu este livro como um manual que explica, né, dentro do contexto da época, como conquistar e como manter poder. Poder que, segundo Max Weber, sociólogo clássico, um dos pilares da sociologia, um daqueles caras que ofereceram a base para essa ciência pela qual eu sou tão apaixonado, né? O Max Weber define poder como a capacidade que a gente tem. Ele acontece quando a gente exerce a capacidade de submeter outra pessoa, uma coletividade, instituições, né? Ou instituições fazem isso com a gente. Quando a gente é submetido ou submete alguém, outrem, né, aos nossos desejos, à nossa vontade, né? A gente poderia dizer, e por isso o Aristóteles disse também que o ser humano é um ser político. Por quê? Porque ele precisa de uma gestão política. A vida em sociedade precisa de organismos, de instituições que organizem essa vida, que atuem gerindo essas relações, né? Daí vem o Estado. Por quê? Porque as nossas relações são relações de poder, né? O Pierre Bourdieu, sociólogo que em grande medida eu oriento a minha atuação enquanto sociólogo, né, as minhas pesquisas, eu pauto muito na teoria dele. O Pierre Bourdieu coloca que se o sociólogo tem uma missão, essa seria muito mais do que dar lições, oferecer para as pessoas armas. Eu inclusive postei isso e inúmeras outras coisas que ajudam a gente a entender o que é a sociologia no meu Instagram. Meu Instagram é Sociologia na Cabeça, né? Tudo junto, sem acentos, sem o cedilha. Sociologia na Cabeça. O que acontece? Eu postei isso lá e fiz um comentário. E inclusive alguém, e esse é o bom do Instagram, das redes sociais, é que outras pessoas interagem com a gente, né? O que acontece? Eu coloquei lá isso, que o papel do sociólogo não necessariamente é dar lições, mas sim oferecer armas, e parece-me que algumas pessoas não entenderam o que eu estava dizendo. Qual que é a arma que o sociólogo oferece para as pessoas quando ele atua, né? Quando ele faz sociologia? São armas para o pensar, são armas para abrirem a nossa cabeça, armas inclusive para que a gente consiga jogar melhor o jogo da vida, porque o jogo da vida é constantemente um jogo de poder. As nossas relações são marcadas, né, por interesses, são relações de poder. Por isso que um outro sociólogo clássico, né, um dos caras que também oferece as bases para a sociologia, e talvez o mais famoso deles, muito provavelmente vocês que estão se conectando com esse vídeo, com essa troca de ideia, que já ouviram falar dele, o Karl Marx, ele coloca aqui a vida em sociedade,
né, é marcada o tempo todo, e é justamente isso que move a história, que é a luta de classes, que é o conflito entre grupos humanos. Conflito de quê, pessoal? Pautado pelo quê, pessoal? Conflito de interesses, pautado por ideologias, por como a gente enxerga a vida, pelos nossos desejos e pelas nossas pulsões em relação ao viver em sociedade. Desse jeito que eu estou falando aqui, não foi o Marx que falou, mas ele disse: a história da humanidade é a história da luta entre as classes, né? Tá aí. Se eu pudesse escolher, né, dentre os vários pensadores da sociologia, para que você, assim, para que vocês pudessem conhecer um pouco mais, se eu pudesse só indicar eu indicaria o Karl Marx. Principalmente agora, nesse momento que a gente está passando, no momento da pandemia, né, do coronavírus. Eu indicaria que vocês pesquisassem, que vocês estudassem o Karl Marx. Por quê? Porque ele sim, diferente do Augusto Comte, que tinha uma postura conservadora, que queria manter a sociedade tal qual ela estava posta, o Marx, ele tinha um interesse, e a atuação dele, né, enquanto cidadão, enquanto um ser público, né, foi justamente pautado pelo propósito de construir uma sociedade mais justa, uma sociedade que não se pautasse na exploração de muitos, da grande maioria das pessoas, por uma pequena parcela da população. Nesse sentido, só um dado de como tem muita coisa injusta na nossa sociedade. O 1% mais rico, da população brasileira, o 1% mais rico da população brasileira detém mais de 20%, pessoal, mais de 20% da renda produzida no Brasil, né? O Brasil é um dos países que mais concentra a riqueza do mundo, e era justamente isso que o Karl Marx combatia. Ele propôs, né, ao longo da sua obra, ao longo da sua vida, né, caminhos para a superação do modo de produção, como ele chamava, do modo como se organizava a sociedade, né, de caminhos para a superação do modo de produção capitalista, né. Ele inclusive estudou a fundo e ofereceu bases para que, posteriormente à sua morte, movimentos ditos revolucionários, pautando-se, né, em coisas que o Marx falou, né, pudessem realizar o que a gente chama de socialismo real, concreto, né? O Marx foi um teórico, talvez um daqueles que melhor estudou o capitalismo, e um dos seres humanos que mais se indignou também com esse capitalismo. Por isso que ele propôs como caminho, ele acreditava que isso aconteceria, né? Eu sou levado a dizer que num momento como esse que a gente está passando agora, que as desigualdades, que muitas mazelas da humanidade se evidenciam, né? Eu sou levado a crer que eu gostaria, tal qual ele propôs, que a gente vivesse numa sociedade igualitária, numa sociedade onde não houvesse explorados, numa sociedade que se relaciona melhor com o meio ambiente, numa sociedade, né, que no meu ponto de vista poderia, por isso que eu falei agora há pouco que o ser humano é uma construção, né, numa sociedade que mereceria, poderia não, que mereceria, né, com todas as honrarias, o título de uma sociedade humana, né? No meu ponto de vista e no ponto de vista de inúmeros pensadores, Bauman, que eu citei aqui, Bourdieu falou sobre isso, né? Pensadores que estão vivos ainda da filosofia, mas que dialogam com a sociologia, como Isolave Zizek, eu me atrapalhei aqui, pensador Zizek, o outro pensador, Byung-Chul Han, tem um outro, né, que se chama Achille Mbembe, tem inúmeras pensadoras também, né, a Angela Davis, pensadora feminista. Todos esses pensadores, eles pensam que a gente
precisa construir uma outra sociedade, construir uma outra sociabilidade. O que acontece, pessoal? A sociologia é uma ciência que estuda o fenômeno, que estuda os processos, que estuda a dinâmica das relações humanas. Eu já falei aqui de maneira breve, né, de dois sociólogos clássicos, que foram, né, o Karl Marx e o Max Weber. Eu disse que eles integram um tripé, uma tríade, é a Santíssima Trindade da sociologia. Por que a Santíssima Trindade? Né? Porque eles são a base efetivamente dessa ciência. E desses três, o que primeiro, de maneira científica e dizendo eu estou fazendo sociologia, Karl Marx não disse isso, apesar de ter vivido antes deste, que eu vou citar aqui agora o nome dele, né? O primeiro que disse eu estou fazendo sociologia e demonstrou como se fazer sociologia, escreveu sobre isso e ensinou sociologia numa universidade, foi o Emile Durkheim, né? O Durkheim, ele tinha uma orientação muito pautada numa lógica de compreensão da sociedade, né? Ali orientada pelo positivismo do Augusto Comte, e por outros pensadores, vocês podem pesquisar sobre isso, né, que tinham também uma maneira de entender a dinâmica social parecida com a do Augusto Comte. O M. Durkheim, ele disse muitas coisas interessantes, e uma daquelas que assim, num momento como esse, no qual a gente não consegue aprofundar muito o debate, uma daquelas que eu acho mais relevante para colocar é que viver em sociedade, ele disse isso mais ou menos desse jeito, viver em sociedade é seguir padrões. Viver em sociedade é seguir padrões. Marx disse que a vida em sociedade é uma vida marcada por conflitos, porque ao longo da história da humanidade, pessoas exploraram pessoas. Durkheim disse que viver em sociedade é seguir padrões. Agora há pouco eu citei o Max Weber. O Max Weber tinha uma compreensão diferente dos outros dois. Os três tinham compreensões diferentes da sociedade. Nesse sentido, inclusive, a gente pode dizer, sem medo de errar, sem medo de ser feliz, que existem várias sociologias, ou seja, várias lentes que a gente pode chamar de sociologia. Várias lentes que recebem o nome de sociologia. Várias maneiras de compreender a sociedade. E aí, né, agora há pouco eu citei também uma colocação no Max Weber que é importante para a gente entender o mundo, que é a questão, o conceito de poder que ele colocou. O que acontece? Voltando para o Durkheim. Durkheim falou que viver em sociedade, né, ele deixou isto claro na obra dele, viver em sociedade é seguir padrões. Ser humano, pessoal, quando a gente se humaniza, quando a gente internaliza a cultura, né, quando a gente aprende a ser humano, já que a gente não nasce propriamente do ponto de vista sociológico humano, quando a gente aprende a ser humano, a gente está aprendendo a ser humano, né? Porque a gente está aprendendo, ou quando, se eu disser, a gente aprendeu a ser humano quando a gente aprende a se comportar como humano. E isso tem a ver isso se dá quando a gente segue padrões. Não é verdade? Eu tenho 2 filhos pequenos, tenho uma filha bebezinha, e o tempo todo a gente fica dizendo para ela, agora ela está no momento do desfraude, né? A gente fica o tempo todo dizendo para ela, o nome dela é Ária, Ária, tem que fazer xixi no troninho, tem que fazer xixi no piniquinho, não faz xixi aí não, filhinho, não tira não a calcinha agora, não corre desse jeito, não grita agora, né? A gente fica ali, para citar um outro pensador caro para a sociologia, esse daí já contemporâneo, Michel Foucault, a gente fica ali disciplinando o corpo dela, disciplinando o agir dela, né, o tempo todo. Para quê? Para que ela se torne efetivamente humana, que é o que eu disse para vocês agora há pouco. Para que ela passe a agir seguindo padrões, né? E observem, ela é uma bebê, ela ainda não controla os esfínteres dela, e ela, né,
está começando a se agoniar com a fralda, não fica muito tempo com a fralda. Quando a gente coloca a calcinha, às vezes ela também se agonia. E aí ela tira e faz xixi e cocô, né? Em 95% do tempo, 5% ela já faz no troninho, no piniquinho, onde ela bem tiver, bem entender naquele momento, por onde ela estiver passando e der vontade, né? E ela não raciocinar. Às vezes ela fala xixi, tchô, e aí a gente bota ela no troninho. Então percebam que até a forma como a gente se comporta na hora de fazer xixi e cocô, né? Colocar para fora excrementos, uma coisa tão animal, né? É pautado por uma lógica social, uma lógica humana, né? A gente faz cocôzinho sentado no banheiro e tal, porque a gente aprendeu, né? A gente não faz cocôzinho no meio de todo mundo, porque a gente aprendeu que é feio, não pode fazer cocôzinho no meio de todo mundo. Entendem? Isso é ser humano. Pautar a sua vida por padrões que estão postos na sociedade. Padrões, inclusive, que você herda, porque eles já estavam postos antes da gente nascer. Entendem? Então viver em sociedade, como disse Durkheim, é também seguir padrões, né? É engraçado que eu vou juntar os três agora aqui para propor algo, né, de uma outra maneira que eu já tinha proposto agora há pouco. Entendam, cada um pensa a sociedade de um jeito, mas ele disse coisas que eu, enquanto sociólogo, que vivi depois dele, posso juntar as três, né, e dizer do meu jeito também, a partir de uma compreensão que também se baseia neles, mas nos três juntos, do que é a sociedade. Viver em sociedade é sim, no meu ponto de vista, seguir padrões. Todavia, na sociedade que a gente vive, está posto como padrão, né, uma lógica de vida extremamente excludente, que segrega pessoas, né? Uma lógica desigual de vida. Logo, pautando agora minha fala no Karl Marx, eu gostaria que a gente assumisse uma postura mais revolucionária diante desses padrões que estão postos. E falando agora como Max Weber, né, sendo agente social, aquele que age, né, a gente promovesse a mudança. Entendem? A sociologia é uma ciência que não é uma ciência teórica somente. É uma ciência que produz teorias, mas teorias que servem para a gente agir na nossa prática concreta, se é que a gente pode dizer assim. Ela tem um propósito prático. É uma ciência prática, né? A sociologia, ela, como eu disse, no meu ponto de vista, é fundamental. Por quê? Porque ela faz a gente ficar ligadona nas coisas. Repara só, tem duas áreas ali da sociologia que são muito importantes. Eu até já citei-as aqui. A sociologia estuda tudo que resulta das relações humanas. E aí tem dois aspectos da vida em sociedade, né, que são fundamentais para a gente entender o que a gente é. Que é o aspecto político. Né? Na verdade, eu poderia dizer até, inclusive, três aspectos. A gente separa do ponto de vista didático, né? A educação é pautada na ciência moderna, uma ciência que se faz criando áreas específicas, separando, né? Olhando a vida de maneira retalhada, né? Especificando o olhar para um ponto ou outro, partindo da compreensão que se você olhar tudo ao mesmo tempo, talvez você não compreenda. Há controvérsias em relação a isso, mas vamos lá, né? Infelizmente não dá para a gente desdobrar aqui, usar controvérsias. Mas vamos lá. O que acontece? Do ponto de vista didático, aqui eu vou separar, né? Existe a dimensão cultural da vida, existe a dimensão econômica, existe a dimensão política, né? Essas três dimensões, sendo a sociologia a ciência que estuda as relações humanas, né? São aspectos da vida em sociedade que podem e são estudados pela sociologia, né? Inclusive, existe a sociologia política, né? O Karl Marx, que eu citei aqui, e o Max Weber, eles são considerados pensadores da economia. Olha só,
né? Eu citei aqui uma fala do Weber que fala sobre política, né? Inclusive, o Weber tem um livro que se chama Ciência e Política, Duas Vocações Distintas. Né? O fazer da política é um, o fazer da ciência é outro, segundo Weber. Ele escreveu esse livro falando sobre como deve se comportar o sociólogo, né? Tipo, tem a hora de fazer a política e tem a hora de fazer a ciência. Percebe? Uma coisa é diferente da outra, tem propósitos distintos. Marx já pensava diferente dele, Karl Marx, né? Percebam, então existem todas essas dimensões da vida humana. É possível a gente dizer que, apesar da sociologia ser uma ciência diferente da psicologia, que trata muito especificamente da psique, da subjetividade humana, a sociologia também, ela estuda a subjetividade humana. Por exemplo, ela estuda a cultura, né? Então a sociologia é uma área de conhecimento que estuda tudo que tem a ver com as relações humanas. Tudo que tem a ver com as relações humanas. Só para vocês terem uma ideia, para eu me graduar, né, eu tive que escrever um texto, fazer uma pesquisa sociológica. E eu estudei sobre samba, né? Para eu receber o título de mestre, né, eu tive que escrever uma dissertação, um texto muito maior do que o texto da graduação. E o que é que acontece? No mestrado, eu estudei sobre samba também. Samba enquanto um fenômeno sociológico, um fenômeno social, né? Percebem? Então, e olhem que engraçado, eu estudei sobre samba, que é um fenômeno social, que está ligado à cultura. Quando a gente pensa em samba, se a gente falar das áreas aí, das dimensões da vida em sociedade que eu citei, a gente vai pensar, acredito, no geral, primeiro em cultura. Mas eu estudei o samba numa perspectiva das relações que os sambistas mantêm. E aí, eu estudei o samba numa perspectiva dessas relações sendo relações de poder, que interferem, como eles interferem uns nos outros para a construção das suas identidades. Olha que doideira, né? Ou seja, eu estava fazendo uma sociologia ali que estava estudando um aspecto da vida que é político, mas não é o político que tem a ver com o Estado, né? O que é o Estado? Que é estudado pela sociologia. O Estado é uma instituição social, né? Definição do Durkheim. O que é o Estado? Uma instituição social. Uma instituição social. Weber dizia que o Estado detém o poder político e é a instituição que tem autorizado o uso da violência para manter o quê? A estabilidade, manter a ordem, né? Durkheim, ele coloca que o Estado tem um papel de difusão da moral daquela coletividade, daquele povo. Por quê? Porque é a moral que mantém a solidariedade entre as pessoas, que mantém as pessoas conectadas umas às outras, que mantém a sociedade, né, no que ele chama de aspecto normal, na normalidade, que mantém a sociedade saudável, fazendo uma analogia, uma correlação aqui com termos um paralelo, melhor dizendo, com termos da biologia. Percebem? O Estado é uma instituição social que tem como componentes básicos o território, o povo, o conjunto de normas, aquela norma grandona, mãe, que congrega muitas outras normas e que orienta de maneira normativa a vida desse seu povo nesse seu território, é a Constituição, né? E todo Estado tem também um governo, são os componentes do Estado, né? A sociologia, ela dedica esforços para compreender o aspecto político, a dimensão política da vida. Por exemplo, o sociólogo ele pode estudar sobre políticas públicas. É através das políticas públicas que o Estado cumpre, né, em grande medida, o seu papel. Por exemplo, o Karl Marx, ele olhando para o Estado, né, no contexto do capitalismo, ele colocou que o Estado, né, ele acontece como uma superestrutura que se apoia na estrutura da sociedade. E a estrutura é econômica, né? A estrutura é fruto das relações concretas e materiais, por isso ele é considerado um pensador materialista, histórico, dialético.
né, o Karl Marx. Então, a economia ela resulta das relações concretas entre os seres sociais. E aí, o que acontece? Né? Essas relações são relações desiguais, como a gente falou. Essas relações são marcadas pelo conflito, pela luta de classes. Por isso ele diz que a história é dialética, por isso o materialismo histórico dialético. E aí o que acontece, pessoal? O que acontece? Ele olhando para a sociedade dessa forma, o Marx colocou, e eu concordo muito com ele, se vocês se esforçarem aí um pouquinho, mas é só um pouquinho mesmo, vocês vão perceber rapidinho o que eu estou dizendo, né? Ele diz que o Estado, no contexto do capitalismo, ele serve à classe dominante. E a classe dominante no contexto do capitalismo é a burguesia. Agora há pouco eu citei que 1% mais rico da população brasileira detém quase que, né, algo que está entre 20% e 30% da riqueza produzida no Brasil. É muita coisa, pessoal. É muito pouca gente com muito, muito, muito. E muita gente com pouco, né? Nesse contexto, parece que quem compôs aquela música que ficou famosa na década de 90, nos carnavais, uma música do Axé da Bahia, né? Parece que quem compôs essa música recebeu o espírito ali do Karl Marx. Qual música? Aquela, eu não lembro do grupo, mas era um grupo de mulheres que cantavam. Aquela música assim, ó, bonte, bonte, bom, bom, bom. Bonte, bonte, bom, bom, bom. Analisando essa cadeia hereditária, eu quero me livrar dessa situação precária, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Por quê? Né? O motivo a gente já conhece, o de cima sobe e o de baixo desce. Segundo Marx, o Estado, sendo ele uma instituição política que se apoia na estrutura básica da sociedade, e a estrutura básica da sociedade é econômica e desigual, né? Controlada em grande medida por uma classe que domina a outra, que explora a outra, né? No contexto do capitalismo, essa classe que domina é a burguesia. Segundo Marx, o Estado serve à burguesia, o Estado é da burguesia, né? É uma instituição que serve para explorar, para manter o status quo, que é o quê? Como eu disse aqui, exploração de poucos por sobre muitos, né? Poucos explorando muitos. Se vocês olharem, né, nessa perspectiva, usando outros termos, segundo Marx, o Estado serve às elites, né? Olhem, sinceramente falando, a quem serve o Estado, né? Em teoria, ao povo, né? Eu poderia explicar isso em tese ao povo, usando sociólogos ou filósofos, até os clássicos, né? O papel do Estado é organizar a vida em sociedade, segundo Aristóteles, para que as pessoas consigam alcançar a eudaimonia, a felicidade através de uma ética que favorece ali, né, o bem comum. Percebe? Será que o Estado ele tem cumprido esse papel? Né, pessoal? E por que ele não tem cumprido este papel? Né? Eu sou levado a olhar para esta realidade neste aspecto muito orientado pelo que o Karl Marx colocou. Por isso que o Karl Marx é, dos pensadores da sociologia, talvez, né, é o que mais leva a chicotada, o mais criticado. Por quê? Porque o cara cria uma sociedade igualitária, pô. Porque ele propõe a mudança, porque ele propõe a superação disso que está quase posto como normalidade na sociedade que a gente vive. Percebe? O que acontece? Outro tópico fundamental para a gente se entender, inclusive, e que é área de estudo, e é uma área que eu curto muito, é a cultura. Percebe? A sociologia ela se dedica a compreender, porque o ser humano ele é um ser cultural. Inclusive tem uma ciência que é irmã ali da sociologia, como a ciência política também é irmã da sociologia, né? Que é a antropologia, sendo que a antropologia surgiu numa perspectiva diferente, né? A sociologia surge para entender a Europa e manter a Europa tal qual, né, se acreditava que era bom. A antropologia surge para entender o mundo que não era a Europa, né? O novo mundo. A antropologia é a ciência que se dedica a entender o fenômeno da cultura, o homem enquanto ser cultural. Mas isso também é estudado pela sociologia, porque a cultura é produto das nossas relações. E nós somos produtos culturais, produtos sociais, porque a gente transmite cultura quando se relaciona, né? Nesse sentido, pessoal, não achem estranho, eu já fiz um post sobre isso no meu Instagram, tem um monte de fotografia, deem uma olhada lá.
Nós seres sociais, somos como um quebra-cabeça, né? Uma coisa montada por pedacinhos de outros seres sociais, de outros seres humanos, com os quais, de lugares, de pessoas, de instituições com as quais a gente se relacionou. Entende? Né? A nossa identidade, ela se pauta, se constrói a partir das relações que a gente mantém com outros eus. O nosso eu se constrói a partir da relação com outros eus, certo? Nós somos seres culturais, por quê? Porque nós desenvolvemos uma identidade. A cultura é algo social, socialmente partilhado, socialmente produzido, né? Tem um antropólogo, né, Clifford Geertz. Ele coloca que a cultura é mais ou menos o que eu vou dizer aqui agora, né? Ele coloca mais ou menos assim: a cultura é um grande conjunto complexo de significados partilhados por uma coletividade, que define essa coletividade, né? Que define. Então, é produto das relações dessa coletividade e define essa própria coletividade. Pessoal, a live vai cair daqui a pouco. Eu espero que tenha servido. Eu espero que essa passeada da gente tenha trazido informações legais que ajudem vocês a entender o que eu faço no meu dia a dia, o que eu sou um sociólogo, né? A entenderem vocês mesmos enquanto seres humanos, enquanto seres sociais, e a entenderem a sociologia. Sociologia é uma ciência, pessoal. Ela pauta a sua reflexão, a sua análise, o seu levantamento de dados sobre a vida em sociedade no método científico. É uma ciência social, é uma ciência humana, é uma ciência. Ciência é importante para a gente entender melhor a vida, para a gente organizar melhor a vida. O conhecimento científico, ele se pauta num conhecimento, né, que é comprovado, no caso da sociologia, que é fruto de observações, de análises, né, do fenômeno humano, do fenômeno das relações humanas, dos processos sociais, certo? A ciência que vai ajudar a gente aí a superar esse problema que a gente vem vivenciando, a pandemia. Certo, pessoal?